A Dilly teve a primeira gestação aos 16 anos e desde então vinha estudando fazer uma laqueadura de trompas após o segundo filho. Hoje, aos 23 anos, aproveitou o nascimento do Cauê para fechar a fábrica. No primeiro eu queria, só que eu tinha 16, aí na época a lei não autorizava. Aí com esse daqui que eu já tinha 23, a lei mudou e eu falei que eu já queria. Mas a lei para a esterilização de homens e mulheres que não desejam mais ter filhos mudou em 2 de março de 2023. Até então, só se podia fazer laqueadura ou vasectomia a partir de 25 anos, com o consentimento do cônjuge e se tivesse pelo menos 2 filhos nascidos vivos. Agora, a idade mínima é de 21 anos e não precisa do aval do companheiro e nem ter filhos. Dilly aproveitou o momento. Já tem 2, né? Já estava bom, já é um método mais, vamos dizer assim, mais seguro de não acontecer de eu engravidar de novo. E eu não dou certo com pílula, não dou certo com injeção, então eu optei por fazer. Porque eu já não tinha vontade de ter outro, eu sempre falei que eu queria ter 2. Já estava com o segundo, então estava ótimo. Para o Ministério da Saúde, homens e mulheres devem poder decidir quantos filhos desejam ter e quando. E, por isso, a mudança representa um avanço nos direitos sexuais e reprodutivos. Mas a medicina alerta para o peso da responsabilidade de uma decisão como essa. Em todos os casos de laqueadura e vasectomia, o paciente precisa manifestar o desejo 60 dias antes, passar com uma equipe multidisciplinar, que pode ser com médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo. Para quê? Para entender muito bem o contexto, né, da cirurgia, para entender que é um método que não tem volta, né, um método irreversível, para pensar se é isso mesmo que realmente quer, né, para ter esse tempo, né, de pensar e mudar de ideia. Então, se a paciente fez todos esses passos, entrou com o pedido, pelo menos 60 dias antes, na ocasião do parto, ela pode fazer a laqueadura que antes não podia. E é importante lembrar que a laqueadura, ela pode ser feita após o parto normal também. Então, após o parto normal, durante ainda a internação hospitalar, pode ser feita a laqueadura periumbilical. Então, faz um cortezinho ali, perto do umbigo, e consegue fazer a laqueadura a partir dessa incisão, né, desse corte pequenininho. É uma cirurgia bem tranquila, né? Não precisa ser uma cesárea para fazer a laqueadura. Decidir quem vai fazer o procedimento também é um passo importante, ao passo que a laqueadura é mais invasiva e necessita de recuperação da mulher, enquanto o homem consegue seguir a rotina normal no mesmo dia. Além disso, a vasectomia não afeta a masculinidade, nem deixa o homem impotente ou infértil, como muitos pensam. A vasectomia, ela é um procedimento mais tranquilo de ser realizado. É realizado por urologista, mas ela é feita com anestesia local. Em alguns lugares faz com sedação, mas não é necessário, né? Porque é feito ali nos ductos, né, que saem dos testículos, então está bem externo, bem perto da pele. Então é um procedimento bem tranquilo, que não exige internação, o paciente faz e vai de alta no mesmo dia. O pós depois é muito mais tranquilo, né? Já a laqueadura, as tubas uterinas ficam lá dentro da barriga da mulher. Então, tem que acessar o ambiente, né, intraabdominal. Então, é um procedimento mais invasivo, é um procedimento com uma recuperação um pouco mais complicada do que uma vasectomia. A vasectomia é mais simples. Vários fatores influenciaram para estas mudanças na lei que fazem parte dos direitos humanos. Entre eles, o fato de que, no Brasil, o acesso a contraceptivos ainda é considerado precário. Além disso, a vida sexual tem começado cada vez mais cedo, ainda na adolescência. E é preciso levar em conta que a mulher sempre foi muito sobrecarregada quando o assunto é a responsabilidade de evitar uma gestação indesejada. As mudanças estão valendo há pouco mais de um ano e os números impressionam. No ano decorrente da mudança da lei, Minas Gerais registrou um aumento de 92,5% nas laqueaduras e de 77% nas vasectomias. Em 2022, foram 12.033 laqueaduras e 4.662 vasectomias. Em 2023, aumentou para 23.154 laqueaduras e 8.251 vasectomias. Em Uberlândia, a liberdade de escolha também gerou impacto positivo. Somente o HC da UFO realizou 202 laqueaduras em 2022 e 342 em 2023, 69% de aumento. De janeiro a abril deste ano, 226 mulheres ligaram as trompas,
4 meses que superam o total de procedimentos de 2022. Quanto às vasectomias, o HC realizou 44 em 2022 e 105 em 2023, um aumento de 138%. De janeiro a abril de 2024, já foram 24 intervenções nos homens. Isso facilitou muito o acesso para pacientes que desejam fazer tanto a vasectomia quanto a laqueadura, mas a gente tem que lembrar que é um método irreversível. Então, o SUS tem muitos outros métodos contraceptivos disponíveis, injetáveis, comprimidos, preservativo, o próprio DIU de cobre, né, o Implanon em algumas situações, para a gente não tomar uma decisão, às vezes muito precipitada, que possa causar um arrependimento no futuro. Se a pessoa for assim, mas fulano reverteu. Não, então se você está indo para uma vasectomia pensando na possibilidade de reversão, pensa um pouco mais, espera um pouco mais, porque não é simples uma reversão e às vezes a laqueadura, por exemplo, não tem reversão. Então sempre ir com a cabeça muito bem decidida, muito bem pensado, avaliado outros métodos contraceptivos para ir de forma tranquila, sem arrependimentos para o futuro. O ideal é não utilizar a esterilização como principal método contraceptivo e analisar a opção com calma. Na vida da Julie, ela tem certeza que os benefícios darão mais tranquilidade na vida a dois. Bem mais tranquilo ter agora a relação, né? Porque com o anticoncepcional a gente ainda não tem 100% de certeza